Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal Ivega Eletrônica. Caixa Slim Falcon. Tá acendendo o LED, mas não tá saindo som. Caixa de som Slim, para quem não sabe, é uma caixa ativa, uma caixa amplificada. Ela tem o seu próprio amplificador. Com isso aí, a instalação ela fica muito mais fácil. Então vamos tirar aqui o amplificador para a gente começar aí as nossas análises, ver o que está acontecendo com essa caixa. Então vamos lá pessoal, aqui o LED ele está ligado, porém ó, não tem amplificação aqui no RCA. Aqui visivelmente já dá para a gente ver aqui um resistor aberto. Qual será a função desse resistor, pessoal? Vamos descobrir. Primeiro teste que eu faço aqui é o teste de indução. Ó. Se eu colocar aqui no transformador, eu tenho apenas um LED ligado. O que isso significa? O transformador ele está trabalhando, porém eu não tenho carga aqui ó, na sua saída. Por isso que só acende um LED. Se eu tivesse alguma carga na saída, o amplificador aqui estivesse funcionando, algum circuito estivesse puxando uma carga, esse LED aqui ó, da fonte, ele indicaria um consumo maior, certo pessoal? Então aqui ó, a fonte provavelmente que ela está trabalhando, o LED está aceso, está gerando aqui uma indutância, porém está sem carga nenhuma aqui na sua saída. Então ó, vou medir aqui a fonte para vocês verem que a fonte do principal aqui ela está funcionando. Eu tenho aqui os diodos, eles estão aqui atrás ó. Esse amplificador ele tem uma fonte simétrica, tem aqui os diodos, então tem uma tensão positiva e uma tensão negativa, porque eu tenho dois capacitores. Essa tensão eu posso estar medindo aqui, nesse ponto. Ó. Então eu tenho aqui 28 volts, com uma tensão de entrada, vou medir aqui ó, 12 volts. Com 12 volts de entrada, essa fonte aqui ela gera aqui 28 volts positivo, e aqui próximo ao resistor torrado, eu tenho 28 volts negativos. Então fonte simétrica 28 mais 28 volts. O que esse resistor aqui ele faz? Aqui ó, nós temos duas fontes, uma fonte de 12 volts que é um regulador linear com Zener. Essa fonte aqui ela entra 30 volts e sai aqui nesse transistor 12 volts ó. Então aqui essa fonte ela está trabalhando certinho. Eu tenho aqui um diodo Zener de 12 volts ó. Ele entra na base do transistor e na saída do transistor eu tenho 11.7 para alimentar aqui o circuito. Ele alimenta aqui a entrada, pino 8 desses 6 de entrada, e também alimenta aqui o pino 1 com uma tensão positiva. Tá aqui o pino 1 do circuito integrado, ó, 5.8 volts. E aqui eu tenho um regulador de tensão negativa. Eu tenho os 28 volts negativos, só que na saída desse transistor eu não tenho tensão nenhuma. Por quê? Porque esse resistor aqui, ó, ele abriu. Para esse resistor abrir, provavelmente tem algum curto aqui que fez esse resistor queimar, pessoal. Então vamos ver aqui mais de pertinho como é que é esse módulo. Então nós temos aqui ó, as duas fontes de 12 volts, positivo e negativo. Provavelmente aqui na saída da fonte negativa tem alguma coisa em curto. Qual a conclusão aqui que eu posso estar tirando? Essa fonte aqui, ela alimenta aqui o circuito integrado através aqui desse resistor de 680R. Entra aqui os 12 volts positivo, o pino 1, e aqui ó, no pino 6, através desse resistor aqui também, pessoal, vem a tensão negativa dessa fonte, ó. Ela sai aqui do transistor, vem para cá. A gente vai seguindo aqui as trilhas, tá vendo? Ó, eu sigo essa trilha, ela vem dar aqui nesse resistor de 680R que alimenta aqui o circuito integrado. Então aqui, pessoal,
Será que tem algum problema? Que conclusão que eu tiro? Será que o problema pode estar aqui na saída? Não. Por quê? Porque esse resistor, se tivesse algum curto na saída, provavelmente queimaria aqui os dois resistores de alimentação de 680R. Esse aqui, ó, 681, e esse aqui também o mesmo valor, ó, 681. Então, como esses resistores estão bons, eu já descarto aqui problema na saída, que é o IRS 2092. Certo, pessoal? Então aqui já deu para entender. Então eu vou analisar os outros circuitos que estão ligados na saída dessa fonte. Nós temos aqui a alimentação, nós temos nesse ponto aqui o TP3 e o TP4. Ela vem e alimenta aqui os circuitos integrados de entrada. Nós temos aqui, ó, no pino 4, tensão negativa. Aqui, ó. E no pino 8 é a tensão positiva. Então, muito provavelmente aqui deve ter alguma coisa em curto na saída dessa fonte. O que eu vou fazer, pessoal? Eu vou desligar e vou testar o transistor aqui, ver se ele não queimou. E vou testar a fuga aqui, ó, do 0 volts para esse ponto. Vamos lá então. Aqui eu desliguei a minha fonte e vou testar esses transistores. Aí você já fica sabendo que transistores são esses. Esse aqui da tensão positiva é um transistor NPN, ó. Ele dá com a ponta preta na base. Então tá aqui, ó, esse transistor ele está bom, não está em curto. Transistor NPN. Esse que faz aqui a tensão negativa é um transistor PNP. Por quê? Base, coletor, emissor. PNP, emissor positivo, e coletor aqui é negativo. Então ele entra a tensão negativa, é um transistor PNP, ele dá com a ponta vermelha. Então aqui base e coletor ele tá bom, base e emissor ele tá bom, pessoal. Coletor e emissor, ó, ele não tá ruim, o transistor está bom. Então aqui o transistor ele aguentou o baque aqui de alguma coisa que está roubando essa corrente. Eu vou testar a fuga aqui, ó, na saída, nesses dois pontos, que é a alimentação do circuito. Eu vou colocar a ponta vermelha aqui, ó, no terra, no 0 volts. Vou pegar aqui, ó, desse parafuso, certo, pessoal? Vou colocar aqui na saída do transistor da tensão positiva. Ó, o ponteiro, ele só conduz um pouquinho só, tá vendo, pessoal? Agora, se eu colocar aqui na saída do transistor da linha negativa, ó, eu já tenho uma condução maior, certo? Para me ter certeza, o que eu faço? Eu vou inverter aqui as pontas de prova. Vou colocar a ponta preta no negativo, aqui, ó, na saída da linha positiva. Eu tenho uma certa continuidade, tá bem aqui no meio aqui do multímetro. Se eu pegar desse transistor, ó, vocês podem ver que eu tenho um pouco mais que de o ponteiro ele está subindo mais, ou seja, eu tenho uma resistência menor. Quanto mais próximo aqui, pessoal, a resistência é menor, aqui, ó, 0. Então aqui dá para ver a diferença aqui do positivo e a continuidade aqui do negativo. Eu tenho uma continuidade maior, ou seja, alguma coisa que tá roubando corrente que fez esse resistor aqui abrir. E como que eu faço para saber qual componente que tá ruim? Aqui tem várias formas, pessoal. Uma é eu pegar a fonte e jogar uma tensão direta aqui, ó. O componente que estiver ruim, ele vai, provavelmente ele vai esquentar, ele vai se apresentar, digamos assim, e vai torrar, porque ele tem alguma fuga. Só que eu não vou fazer dessa forma para não estragar aqui a brincadeira. A outra forma é a gente isolar o circuito. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou isolar aqui, ó, a fonte dos circuitos integrados e vou medir novamente. Se eu
achar aqui uma fuga, pessoal, eu posso estar aqui, ó, vou cortar nesse ponto, certo? Que é um método, é isolar o circuito. Então aqui eu vou cortar aqui a alimentação do negativo e vou medir novamente a resistência. Se der resistência para cá nesse ponto, tem alguma coisa aqui, ó, ruim, então eu vou isolando partes por partes. Eu vou cortando as trilhas e vou testando aí a fuga de corrente. Por que que aqui eu vou cortar nesse ponto aqui, ó? Poderia estar cortando em outro ponto. Por que que eu vou cortar aqui, pessoal? Vou mostrar para vocês, ó. Na saída desse transistor, a trilha ela vem aqui, ela vem nesse ponto, ó, ela pula para cá e alimenta aqui o pino 4 do CI, certo? Só que também ela tem aqui um capacitor, ó. E olha só a cor desse capacitor, tá vendo que tá diferente? Esse aqui tá um pouquinho mais escuro, então eu posso desconfiar desse capacitor também. Então eu vou começar cortando aqui a trilha. A diferença desse capacitor, ó, e esse aqui, ó, eles estão iguais. Esse aqui ele tá um pouquinho mais escuro, então pode ser que esse capacitor esteja ruim e fez aqui queimar esse resistor. Então vou fazer aqui um corte, pessoal, e vamos testar aí novamente a fuga nos dois pontos. Vamos lá. Então, pessoal, cortei aqui, ó, isolei a fonte do restante do circuito. Vou fazer um teste de continuidade aqui, ó, para ter certeza que eu cortei a trilha. Então tá aqui, ó, não dá continuidade, dá um pouquinho, que é normal, mas ela não dá continuidade toda, certo? Então aqui a trilha está cortada. Vou colocar a ponta preta aqui, ó, no negativo. Vou pegar daqui mesmo, do GND 0 volts, e vou colocar, ó, primeiro aqui no transistor. Tô colocando aqui no transistor, eu tenho a fuga, certo? E vou colocar agora aqui, ó, na saída, que é esse ponto aqui, é o TP4, que é a saída que vai para o circuito. Quando eu coloco aqui, ó, no TP4, pessoal, olha só, eu não tenho condução, ó a diferença. Aqui, ó, uma condução muito fraquinha, mínima. E aqui no transistor eu tenho uma condução maior. O que isso significa, pessoal? Aqui, ó, eu fiz o corte desse ponto para cá, eu não tenho nada em curto, não tenho nada roubando corrente. Agora aqui no transistor eu continuo aqui, ó, tendo uma continuidade. Como aqui eu só tenho o transistor e o capacitor que eu mostrei ali para vocês, ó, que tá com a cor um pouquinho diferente, provavelmente é o capacitor que está ruim. O que eu vou fazer? Eu poderia soltar ali o capacitor com o soldador, mas se eu mexer nele, pessoal, aí a brincadeira acaba. Se eu esquentar o capacitor, fazer alguma coisa, aí ele para de dar o defeito. Então o que eu vou fazer? Eu vou cortar essa trilha aqui, ó, que vai pro capacitor. Que aqui só tem o capacitor ligado, não tem mais nada. Cortando aqui a trilha, vamos ver aí se faz parte, essa fuga faz parte do transistor ou se faz parte realmente do capacitor. Então vou cortar aqui, ó. Depois eu ponho o capacitor em outro ponto, perto do transistor mesmo. Tá ali, será que cortou, pessoal? Vamos lá testar. Tô fazendo aqui agora sem corte, né? Pegando a ponta preta aqui do 0 volts GND, vou colocar no transistor. Então tá aí, ó, tô colocando no transistor, não tem condução nenhuma, pessoal, ó. Tá vendo? Na saída do transistor não tem condução nenhuma no restante do circuito. Agora eu vou colocar lá no capacitor. Tá aqui, ó, só o capacitor, ele tá isolado do circuito e tá dando continuidade. Então aqui realmente é o capacitor aí que tá ruim. Vou inverter aqui as pontas, ó. Se colocar dos dois lados, pessoal, ó, invertendo as pontas, ele dá continuidade.
Então esse capacitor aqui ele ficou ruim. Pela sua cor já deu para identificar. Pessoal, tá vendo aí? Um pouquinho só a tonalidade diferente já deu pra gente desconfiar do capacitor. Agora o que eu vou fazer aqui? Eu vou trocar o resistor 430. O resistor até soltou aqui, pessoal, tá? A solda soltou. Soltou aqui o resistor, ele soltou. Ele torrou, caiu aí, pessoal, tá vendo? Agora eu vou fazer a troca do resistor. Como 430R, que é o valor original, é um valor comercial pouco conhecido, pessoal. É mais difícil de ser encontrado. O valor comercial mais comum é o de 470R, que é esse daqui, ó, amarelo, violeta e marrom. Eu posso estar colocando aqui no lugar. Para não ficar desbalanceado, eu posso estar colocando dois de 470R, tirando esse, que é um valor comercial mais fácil de ser encontrado. Ou outra opção é eu fazer uma associação aqui em série. O que eu fiz aqui? Ó, peguei dois resistores, um de 330R e um de 100R, que me dá um resistor aqui de 430R, que é o valor original ali do circuito. Então eu posso estar pegando esse resistor e colocando lá no lugar, certo, pessoal? Tá aqui, ó, vou colocar o resistor, vou soldar e vamos ligar aí o módulo, né? Vou religar aqui, ó, essa trilha aqui e vamos ver aí se o módulo, o problema é só esse realmente. Aqui eu já fiz a troca do resistor 430R, que é o mesmo valor desse resistor aqui, ó, e também eu refiz aqui a trilha que eu havia cortado e deixei o capacitor desligado, pessoal, certo? Aí será que já está funcionando o módulo? Vamos lá ver. Então tá aqui, ó, meu RCA. Vou colocar aqui o dedo, ó. Tá aí, já tá amplificando. Então o problema aí era só o capacitor em curto que fez o resistor aqui torrar, pessoal. Agora vamos ver aí as tensões novamente. Então aqui antes do resistor, ó, nós temos 28 volts negativos. Esse resistor ele alimenta aqui o coletor do transistor, menos 18. Nós não tínhamos essa tensão. E na saída do transistor está aqui 11 volts que estava faltando aí para o circuito funcionar. Então está funcionando certinho aqui as duas fontes, ó. A tensão da fonte positiva, pessoal, tá aí 11,7 positivo e 11,6 negativos, as duas fontes funcionando. Esse capacitor aqui provavelmente ele é um capacitor de 100 NF. Depois eu vou colocar aqui um capacitor, ó, vou dar uma raspada aqui no 0 volt GND e colocar um capacitorzinho aqui para dar uma filtragem aí nessa saída dos 12 volts negativos. No mais aqui, se você precisar, nós temos aqui, ó, dois diodos. Esses diodos aqui é 4 volts cada um, ó. Esse aqui eu tô medindo, ó, 4,1 volts. E esse outro diodo ele dá 8,2. Esses dois diodos aqui, eles fazem uma fonte para alimentar esse 6 aqui, pessoal, que é a entrada aqui, que é a entrada de fio. Esse CI, ele tem uma alimentação separada desses aqui, ó. Esses aqui tem alimentação ali dessa fonte que eu consertei. Esse aqui tem uma alimentação separada. Então ali é 4 volts, esses diodos. Esse aqui, ó, que alimenta essa outra fonte, o que ela faz? Essa fonte aqui, ela alimenta aqui o CI da saída, o IRS 2092. Então aqui é sempre aquela historinha, né, pessoal? Essa fonte ela sempre está no negativo aqui embaixo. Ela tem uma diferença aqui, ó, que dá 12 volts, que joga aqui para o CI. Então vamos lá. Então aqui eu tenho o diodo, ó. Esse diodo aqui está no negativo. Esse diodo ele vai para a base do transistor, 16 volts negativo. Esse diodo aqui é 12 volts, certo, pessoal? Então aqui na saída desse transistor, com referência aos 0 volts do GND, eu tenho menos 16, que é a tensão que alimenta ali o circuito integrado.
Se nós pegarmos aqui a referência do negativo, em cima dessa fonte, ela vai dar 12 volts. Então aqui só para você ficar sabendo, caso você precise. Os transistores aqui da fonte, pessoal, esse daqui, ó, DMTH 4005SS, mosca branca, procurei e não encontrei. Muito difícil, tá aqui, ó, 40 volts 100 amperes. Difícil de ser encontrado, só em sites estrangeiros. E aqui o da saída também, só tem em sites estrangeiros, eu não achei aqui no Brasil. 340N08, 80 volts, 23 amperes. Aí as características desses transistores. Então tá aí o modo que está funcionando, ele só tem grave, certo? Tem um ajuste de BES aqui, o ganho, o LEDinho de PTC, quando ele aquece, esse LED aqui acende a temperatura. Uma chavinha aí para inversão aqui do sinal. O sinal tá assim, ele inverte para o alto-falante pular mais para fora ou pular mais para dentro. Agora, só de curiosidade, vamos ver aí a frequência que esse amplificador trabalha. Eu vou pegar aqui da saída dos transistores, ó. Ele trabalha com uma frequência de 407 kHz, com uma frequência alta. Vou colocar aqui o dedo, ó, como é que a frequência ela se comporta. Essa amplificação de 60 Hz, eu vou pegar aqui da saída já aqui passando depois da bobina, né? Essa bobina aqui ela vai filtrar, ela vai engolir aquela frequência e vai sair só a frequência do áudio, que é os 60 Hz. Então se eu mudar aqui o tempo, pessoal, vamos colocar lá para 5 milissegundos. Coloca aqui, ó, nós temos aí a onda de 60 Hz. Agora eu estou com um pico de 11 volts. E aqui, pico a pico, 60 volts, porque eu tenho 30 mais 30, eu tenho 60 volts aí chaveando. Coloquei um áudio aqui com a sonda de indutância, dá para ver como é que esse transformador ele trabalha. Parece um veluzinho aí, pessoal. Quando puxa a corrente, ele gera uma indutância maior. É bem interessante. E aqui o alto-falante pulando aí, eu tô curioso para ver dentro dessa caixa. Vamos lá abrir para ver como é que é. Então vamos aí tirar o alto-falante, pessoal. Aqui ele tem, ó, 8 polegadas o tamanho dele. Para tirar ele tem essa borracha aqui, ó. Afastando, nós temos aí 4 parafusos. Borrachinha aqui, só afastar ele sai fácil. Então, vamos aqui, ó, erguer. Vamos ver aí o tamanho do seu ímã. Tá aqui até que tem um ímã grande aí. Vamos medir aqui com a trena, vamos ver que tamanho que ele tem. Esse ímã, pessoal. Então tá aí um ímã de quase 12 centímetros, seu tamanho. Aqui dentro nós temos aí manta acrílica, só na parte de baixo. Aqui as paredes da madeira tem 1 centímetro. Toda ela é com 1 centímetro aqui também. As laterais aqui ela tem 1 centímetro a espessura da madeira. E aqui temos essa capa aqui, ó, colada aí, pessoal. Bem feitinha a caixa. Vamos ver aqui se dá pra gente medir mais ou menos a impedância aí desse alto-falante. Vou colocar aqui na escala de resistência em ohms. Vamos ver quanto que esse alto-falante ele marca. Tá lá marcando 3.9, 4 ohms, 3.9, ó. 4 ohms esse alto-falante. Aí deu para matar a curiosidade aí, caso você esteja interessado em adquirir uma caixinha dessa. Agora aqui, para não ter dúvida ali que o componente defeituoso era o capacitor, tá aqui ele, eu tirei do circuito, vou testar fora do circuito, pessoal, tá vendo? Então tá aqui o capacitor realmente ruim, está com fuga. O capacitor ele não pode dar continuidade. Então aqui deu para ver que pela cor, pela tonalidade de cor de um capacitor pelo outro, pessoal, já deu para desconfiar que ele era o componente aí defeituoso. Então tá aí capacitor ruim. Outra forma de descobrir o curto-circuito era jogando uma tensão no circuito, ó, é o que eu vou fazer agora. Aqui, pessoal, vou jogar 12 volts, ó, o componente ele já queima. Aqui no caso, ó, tá vendo? Ele tá
em curto, ó. Se eu deixar aqui, ó, ele fica vermelho e entra em curto. Então dá para ver o componente aí que estava ruim. E outra técnica, aquela técnica de rosinho, que é a fumaça de breu. Aquela fumacinha que a gente joga, já coloquei um vídeo. Uma fumacinha que a gente joga em cima, joga uma tensão. E o componente que aquece, ele logo se apresenta, a fumacinha de branca, ela fica aí líquida. E a gente sabe qual componente que está em curto. Então são essas outras duas técnicas aí para descobrir o componente. Então tá aí, pessoal, recapitulando, sempre quando tiver um resistor torrado ou aberto, é indício, indicação que tem algum componente em curto ou com fuga. Então você vai cortando as trilhas e testando trilha por trilha para chegar aí no componente defeituoso, certo, pessoal? Então tá aí a dica. Se você gostou, deixe o seu joinha no meu vídeo, se inscreva no meu canal para você estar recebendo mais dicas de conserto e de eletrônica. Então é isso aí, pessoal, valeu, obrigado.